neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O Rei há de voltar. Jesus, o Rei glorioso, deixou seu trono ali, desceu a este mundo para morrer por nós aqui. Depois voltou de novo para a glória, para Deus, deixou sua promessa que virá buscar os seus. Em breve o Rei há de voltar, em breve o Rei há de voltar. Ao toque da trombeta iremos contemplar o Rei que prometeu aqui voltar. Jesus, o Rei bendito, brevemente voltará. Deixou suas promessas, jamais ele falhará. Muito breve lá nas nuvens ele aparecerá, e ao reino de sua glória seu povo levará. Em breve o Rei há de voltar, em breve o Rei há de voltar. Ao toque da trombeta iremos contemplar o Rei que prometeu aqui voltar. Em breve o Rei há de voltar, em breve o Rei há de voltar. Ao toque da trombeta iremos contemplar o Rei que prometeu aqui voltar. E é assim que você é um cristão, quando você é nascido do Espírito de Deus.
Ouvintes, a vinda do Senhor é composta de três coisas especiais. Da parte de Deus, vem o alarido, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Da parte do mundo, nós temos os sinais, os acontecimentos, a multiplicação da ciência, o estado moral, espiritual e mesmo físico da humanidade. A perversão de toda a verdade. As trevas tomando conta e o amor de muitos se esfriando. Da parte do homem é dado um sinal, como foi nos dias de Noé, que comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que veio o dilúvio. E ainda da parte do homem é dado outro sinal, como foi nos dias de Sodoma e de Gomorra. Assim também seria na vinda do Senhor. Em Sodoma, o amor havia se esfriado. Tudo havia se corrompido, a ponto de Ló oferecer 2 filhas virgens para os homens e eles preferirem os homens que estavam em sua casa. Porque ele estava sendo visitado por 2 anjos. E esses anjos estavam numa teofania, numa manifestação real, visível de homens. E os homens haviam mudado o costume, segundo a natureza, porquanto a mulher se tornara tão barata que eles não a tinham mais como novidade, queriam conhecer homens, inflamando-se homens com homens. É um sinal também da vinda do Senhor. Eu estou falando do que está escrito, profetizado. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1. A mulher mudando o uso contrário à natureza e o homem se inflamando com o homem, cometendo torpeza entre si. E tudo isto é sinal da parte humana, da parte do homem, que Cristo está vindo. A natureza geme por estar sendo devastada, queimada, destruída de uma maneira criminosa, antipatriota e assim por diante. Mas pensemos um pouquinho no sinal da parte de Deus. Alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. Indiscutivelmente, o alarido é uma mensagem que ecoaria nos dias da vinda do Senhor. Então, nós estamos na vinda do Senhor. Mediante os acontecimentos nacionais e internacionais, nós comprovamos que estamos na vinda do Senhor. E, paralelamente com isto, temos o alarido, que é a mensagem de um profeta. Isto é Bíblia. Isto é uma verdade provada por outra verdade. É uma verdade provando a outra. É verdade ou não é verdade que estamos vivendo num mundo sodomita? É verdade ou não é verdade que estamos vivendo num mundo como nos dias de Noé? É verdade? E nos dias de Noé havia um profeta na terra, era Noé. Nos dias de Ló, nos dias de Sodoma e de Gomorra, havia um profeta na terra, era Abraão. Veja como uma coisa combina com a outra, testifica da outra.
Então não há por que interrogar. Isso não é para ser estudado. Isso é para ser acontecido. Ninguém teve que programar o estado moral, o estado espiritual, o estado físico e material do mundo que estamos vivendo. Isto é um acontecimento. O mesmo também é o estado espiritual. Isto não é programado. Isto não é estudado. Isto acontece simultaneamente. Queira o homem ou não, isto acontece. Se o homem crê, isto acontece. Se o homem não crê, isto está acontecendo da mesma maneira. Deus tem enviado um alarido. A mensagem de William Marion Branham é a mensagem de Elias, é este alarido. Nós temos 2 anjos enviados aos sodomitas, que é Billy Graham e Oral Roberts. Eles foram enviados aos sodomitas, mas a mensagem deles esvazia apenas, não preenche. Billy Graham disse: eu ganho 30.000 almas quando venho aqui. Quando volto no outro ano não existem nem 3. Ele próprio disse que é muito diferente de Paulo, que Paulo ia ali e ganhava 1 alma. Quando ele voltava tinha 30, tinha muito mais. O próprio Billy Graham fez esta declaração. Agora ele é um anjo de Deus, como Oral Roberts. E todos eles são imitados, todos eles são seguidos por outros, mas eles são os 2 anjos. Como William Branham é o profeta de Deus para a noiva que está separada de todo esse movimento denominacional, pentecostal, esse barulho todo, e esse comércio da cura divina, e esse compra e vende, e essa coisa toda das coisas de Deus. Comiam, bebiam, casavam-se, davam-se em casamento, compravam e vendiam. As coisas de Deus estão desta forma. Então eles são anjos de Deus, mas eles não salvam Sodoma. Eles podem salvar um justo que está ali, mas que não é propriamente um tipo da noiva, é do salvo comum. Ló era justo, mas estava metido na política, julgando na porta da cidade, e não pôde fazer nada por Sodoma e por Gomorra. Ainda que desse sua vida, ele tinha que sair daquele sistema, se quisesse salvar. O que não aconteceu com Abraão? Abraão estava na vinda do Senhor, completamente separado. Eloí estava com ele ali à parte. Ele não tinha que estar gemendo por causa dos pecados de Sodoma e de Gomorra. Ele não estava com um programa filantrópico, social, como a filha de Herodias agradando a Herodes. Não, isso não é para a igreja noiva. Mas o que nos mostra isso? É este alarido. A mensagem do profeta desta era que nos mostra isso. Agora, quem faz tudo isto? O alarido, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus. Tudo é Cristo. É Cristo no homem, é Cristo no corpo e é Cristo no corpo dele próprio e da igreja. Alarido é Cristo no homem, manifestando o ministério do Filho do Homem. Por isso o profeta não é o Filho do Homem, é um Filho do Homem. A igreja, sendo o corpo de Cristo, logicamente ela será a voz do arcanjo, porque é a mesma voz que ressuscitou a Lázaro, que trará a voz da ressurreição. Elias trouxe a voz da ressurreição. Na mensagem ao nascer do sol, ele afirma isto, ressuscitando os mortos denominacionais. Ele trouxe a voz da ressurreição ali. Mas você vê que alarido é Cristo no homem, a voz do arcanjo é Cristo na igreja, e a trombeta de Deus é Cristo e a igreja. É um chamando o outro, é um saindo ao encontro do outro,
é um Isaac com Rebeca. Isto é certo, uma trombeta chama para a festa. Mas como chegar lá? Para que conhecer isto? Tudo depende de uma única coisa. Em primeiro lugar, de ser nascido de novo. Você pode entender tudo isso que eu estou falando, e até melhor, e discutir, encontrar outro lado, e essas coisas todas assim. Mas tem uma coisa: se não for nascido de novo, não estará ali. Você nasce nesse corpo, você não entra nele. Você não entra na igreja, você não entra para a igreja por um aperto de mãos. Você não entra para a igreja se tornando membro, recebendo um cartão de membro, pondo o seu nome no livro do rol de membros. Você entra na igreja do Senhor Jesus Cristo pelo nascimento. Você não pode entrar numa família a não ser pelo nascimento. Se você pertence à família tal, é porque você nasceu nela. Você pode viver há 50 anos, há 60 anos, há 80 anos. Você nasceu na família tal. Eles nunca tiveram que pedir para você pertencer à família. Você nasceu nela. Você nasceu na família de Deus. Você nasce no corpo de Jesus Cristo. O seu dedo não teve que pedir para entrar no seu corpo. Quando você nasceu, você tinha esse dedo pequeno, minguinho, na sua mão. O seu olho não teve que pedir por um aperto de mão para ingressar nesse corpo. Não, você nasceu nele. Diz o profeta, e é assim que você é um cristão, pelo nascimento, quando você é nascido do Espírito de Deus. Então você persiste, persevera e permanece neste corpo. E você tem fé. Você tem fé naquilo que parece que é impossível para você. Quando Eloi falou que o filho estaria em Sara, ela sorriu. Ela não creu por causa da sua condição própria, individual. Ela não sorriu de Deus, de Eloi. Ela sorriu de si mesma. Ela zombou de si mesma e com isso ela estava dizendo que Deus não estava falando a verdade. Ora, se Deus disse, então aquilo já estava nela. O profeta disse que toda semente estava na terra. Bastava a água cair para então ela brotar. Isso estava nela, pela palavra de Deus. Você já estava em Cristo desde antes da fundação do mundo. Isto é uma verdade incontestável. Se você nasceu no corpo de Jesus Cristo, você está nele desde antes da fundação do mundo. E você sabe que o corpo tem uma verdadeira unidade de membros, de órgãos. Ele é irrigado pelo mesmo sangue, dirigido pela mesma mente. Ele tem o lado esquerdo, ele tem o lado direito, mas ele é dirigido pela mesma mente. Ele combina seus movimentos entre si. Ele não tem contenda. A mão esquerda não está em contenda com a mão direita. Uma está defendendo a outra. O olho não está em contenda com os pés. E assim por diante. Cada um está irrigado pelo mesmo sangue. E um vive em função do outro. Você pode viver sem olho, você pode viver sem mão, você pode viver sem pé. Mas o certo é que se você tem pés, se você tem mão, se você tem os dois olhos, se você tem os ouvidos, um vive em função do outro. E o corpo de Cristo é perfeito nesse sentido, é que não lhe falta um olho, não lhe falta ouvido, não lhe falta um pé, uma perna. Ele é perfeito, ele é completo. Ora, esta é a unidade que faz esse corpo. E desse corpo, então, vem aquilo que é a voz do arcanjo. Porque isto é Cristo em seu corpo.
O alarido é Cristo e o profeta. A voz do arcanjo é Cristo e seu corpo, porque filho do homem é Deus no profeta, filho de Deus é Cristo na igreja, e filho de Davi é Jesus lá com os judeus. Você sabe que uma mulher gritava, Jesus, filho de Davi. Jesus não atendia, porque ela era gentílica. Como podemos ter agora um profeta dizendo que é Moisés, Elias, dizendo que é Cristo e atendendo a noiva gentílica? Ele quer ser tudo para os gentios e para os judeus. Isto é um falso. Jesus não atendeu a mulher gentílica enquanto ela clamava Jesus, filho de Davi. No entanto, ele atendeu o cego de Jericó, porque ele era judeu. Quando ele clamou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, ele o atendeu, porque ele era judeu, mas a cirofenícia de nação não era. Ele não podia tratar com ela. E existe um falso no mundo hoje tratando com os dois ao mesmo tempo, com gentios e com judeus. Isto é falso Cristo. Ele é Cristo na verdade, porém falso. Agora vocês entendem o que é o corpo. Vocês entendem o que é o alarido. Vocês entendem o que é a voz do arcanjo. E que um dia este Isaac sairá ao encontro da Rebeca nos ares. Oh, que trombeta de Deus! É certa a vinda do Senhor. E você sabe que Cristo virá. Simplesmente você se estabelece nisto. Eu nasci neste corpo e vivo em função dele. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará, breve virá, breve virá, breve Jesus. Ele voltará logo, porém nas nuvens. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4:17. Você tem um tipo perfeito na Bíblia. Rebeca, depois de composta, de receber tudo do mensageiro, não titubeou, teve que decidir ir ou ficar. Eliezer não deixou Rebeca e disse, eu vou e volto, cruzarei novamente este caminho, então eu te apresentarei a Isaac. Não, ele nunca disse isto. E o tipo na Bíblia não falha. Eliezer é o tipo de mensageiro que veio preparar a noiva. Ele deu tudo o que a noiva precisava para se preparar. Ele deu tudo para Rebeca. E ele disse, não me detenhas. Ele não prometeu voltar para depois buscá-la e apresentá-la a Isaac. O que não tem como um tipo verdadeiro na Bíblia, não tenha medo de dizer que é falso. E sendo assim, você tem mais fé na palavra de Deus até para a cura divina. Você tem fé no que você é. Você tem fé no que você está fazendo. Veja na Bíblia se Eliezer prometeu cruzar novamente o caminho. Rebeca teve que decidir, ir ou ficar, ela já tinha recebido tudo. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe nesta fé. E aí então você crerá no que você é. Quando a igreja souber o que ela é, então virá o rapto. E agora é esta hora. Você é o corpo de Cristo. E do corpo de Cristo é que vem a voz do arcanjo. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O amanhã de Deus é de alegria, de
de alegria sem pesar. Lá não há mais pranto e agonia que hão de vir nos assustar. Que alegria, que ventura, toda nuvem passará e o remido cantará. O amanhã que o transfigura, que alegria, que ventura, pois em breve raiará. No amanhã de Deus nós reveremos os que a morte arrebatou, e a Jesus o Mestre abraçaremos, pois que tanto nos amou. Que alegria, que ventura, toda nuvem passará e o remido cantará. O amanhã que o transfigura, que alegria, que ventura, pois em breve raiará. Tantos são teus afazeres que te esqueces de Jesus, desprezas o estudo e oração. Ou estarias pronto e repleto de emoção, se tu hoje te encontrasses com Jesus. É real teu desejo de vê-lo voltar, tu anseias por teu Salvador. São teus lábios louvor, é tua vida amor. Queres mesmo ver Cristo voltar? Se Jesus viesse hoje, qual seria o teu sentir? Talvez tu procurasses te esconder devido a algum pecado que não queres submeter. Que horror com os ímpios perecer. É real teu desejo de vê-lo voltar, tu anseias por teu Salvador. São
teus lábios louvor, é tua vida, amor. Queres mesmo ver Cristo